Para começar, a informação que chega da capital federal, Brasília. Foi divulgado um laudo da Polícia Federal sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse laudo aponta que ele demanda cuidados, mas tem condições de permanecer preso na Papudinha. Esse relatório vai fundamentar a decisão do ministro relator, Alexandre de Moraes, sobre o pedido de prisão domiciliar. Vamos à capital federal. Janaína Camelo chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes, todas as informações a respeito desse laudo e também, possivelmente, qual será o entendimento da Suprema Corte. Jana, seja bem-vinda, ótima noite a você. Suas informações, por favor. Ótima noite para você também, Caniato, para todo mundo que assiste a gente aqui na Jovem Pan News. Nesse laudo que foi apresentado para o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal diz o seguinte, que Jair Bolsonaro possui algumas doenças crônicas, lista 7 ao total, mas que nenhuma delas é razão para que ele receba um tratamento a nível hospitalar. É o que diz ali esse laudo da Polícia Federal, lembrando, Caniato, assim, bem como você disse, né, que com esse laudo o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir pena em prisão domiciliar. Quais são essas doenças? Algumas dessas doenças: hipertensão arterial sistêmica, síndrome da apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica e também refluxo gastroesofágico. O laudo diz também, Caniato, que Jair Bolsonaro não sofre de depressão e também não está com um quadro de pneumonia, mas alerta o seguinte, que é preciso ter um aprimoramento, cuidado mais específico, especializado com relação a essas doenças para que elas não se agravem, e cita, por exemplo, um risco de infarto. O laudo também fez algumas vistorias no alojamento onde Jair Bolsonaro está, na Papudinha, e fez algumas recomendações, como, por exemplo, a instalação de grades nos corredores ali da sala do alojamento e também nos boxes dos banheiros. Também recomendou que seja instalado um botão de emergência, um dispositivo de emergência, caso seja necessário, e monitoramento em tempo real. Esse laudo foi elaborado por 3 peritos a pedido do ministro Alexandre de Moraes, e agora, com esse laudo em mãos, o ministro fez o seguinte: ele pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre esse resultado da perícia num prazo de 5 dias, que é aquele prazo legal. Pediu também que a defesa se manifeste com relação a isso. Só relembrando rapidamente, Caniato, que nessa semana, no início da semana, a defesa de Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes uma urgência no resultado desse laudo, dizendo que ele teve uma piora no quadro clínico lá na Papudinha, com vários episódios de vômito e de soluços, por exemplo. Agora, olha só, a defesa se pronunciou com relação a esse laudo. Diz o seguinte, que esse laudo pericial não diz exatamente que Jair Bolsonaro deve permanecer na Papudinha. Apenas diz que ele não precisa de um tratamento médico em hospital. Agora, a ver como vai ser, qual vai ser a posição do ministro Alexandre de Moraes depois que ele receber as manifestações da PGR e também da defesa, viu, Caniato? Pois é, claro, a gente vai seguir acompanhando a partir da manifestação da PGR. Muito provavelmente o ministro relator também irá seguir o posicionamento do PGR, ou não, né? Mas se nós olharmos para as últimas manifestações, provavelmente acontecerá isso. A Janaína segue em Brasília, monitorando as informações. Qualquer novidade, ela volta aqui na programação. Obrigado, Jana. Bom trabalho para você. Seguimos aqui com as discussões, as análises dos nossos comentaristas. Vou aproveitar que o Bruno Musa está aqui no estúdio em São Paulo, chamá-lo para analisar essa situação que envolve esse laudo pericial realizado sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Vou aqui para geral, para a gente privilegiar também o estúdio do programa Os Pingos nos Is. Bruno, eu queria que você discorresse, analisasse essa situação. Um laudo aponta uma saúde frágil, muitas situações que envolvem a condição de saúde de Jair Bolsonaro, mas há um entendimento de que Jair Bolsonaro deve ficar em regime fechado. Na sua avaliação, qualquer tipo de pedido a respeito de uma concessão de prisão domiciliar, nesse momento, seria difícil, ou esse laudo, na verdade, reforça essa necessidade? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Prazer estar aqui contigo. Prazer a todos, Dávila, Mota. Enfim, vamos lá. Bom, eu acho que despertaria qualquer tipo de surpresa se, apesar desse laudo, nós tivéssemos alguma posição contrária, tanto da PGR como do próprio
ministro Alexandre de Moraes, como você muito bem comentou. Se até o momento nada disso foi feito, apesar de todos os problemas, diversas operações, idas e vindas do hospital, crise de soluços, vômitos, enfim, apesar da idade dele que ele tem, ter levado aquela facada, nada disso aconteceu até agora, me parece bastante improvável que, tendo esse relatório em mãos da própria Polícia Federal, falando das sete situações de doença ou de problemas que tem, mas enaltecendo que ele poderia ficar na papudinha, acho bastante improvável que tenhamos alguma mudança com relação a isso, ao menos agora. No Brasil as coisas funcionam por pressão, então não acho que haja uma pressão forte suficientemente forte para isso. Muitas outras coisas estão acontecendo no Brasil em paralelo e isso pode despertar algum tipo de pressão em outros casos, talvez até nesse. Então, nesse momento, eu acho bastante improvável que tenhamos qualquer tipo de mudança. Pois é, a gente segue analisando essa situação, o laudo que foi produzido, a avaliação médica de Jair Bolsonaro, os reiterados pedidos da defesa para que a justiça autorize a prisão domiciliar. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota também está com a gente, vai analisar esse laudo que foi produzido a respeito da situação de saúde de Jair Bolsonaro e entendimento, né? Muito possivelmente da PGR e da Justiça, que devem seguir para o mesmo lado. Talvez nós observemos um posicionamento, mais uma vez, no sentido de manutenção da prisão em regime fechado. Você, Mota, quais aspectos precisamos destacar em relação à maneira como a defesa tem se manifestado, os laudos que têm sido produzidos e, possivelmente, a decisão que será tomada pela Suprema Corte? Nenhuma novidade e repetição do mesmo script que todo mundo já conhece. Boa noite, Caniato. Boa noite para você, para os meus colegas de bancada e para a nossa audiência. De acordo com o documento, o presidente Jair Bolsonaro apresenta múltiplas comorbidades crônicas, hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono grave, doença arteriosclerótica, refluxo gastroesofágico, episódios recorrentes de pneumonia aspirativa, anemia, sarcopenia e histórico de cirurgias abdominais extensas. Um histórico conhecido de todo o Brasil. Mas, segundo o relatório, essas condições estão sob controle clínico e não configuram por si só incompatibilidade com o ambiente prisional. Claro que não. Esse não é um caso de incompatibilidade médica. A incompatibilidade aqui é moral, jurídica e política. Luiz Felipe Dávila também, ao vivo com a gente. Bem-vindo, Dávila. Queria que você também trouxesse seu ponto de vista diante da divulgação desse laudo médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse levantamento aponta problemas crônicos de saúde. Você entende que o mais adequado seria fazer o quê? Conceder a prisão domiciliar ou pelo menos reforçar a assistência médica hospitalar em regime fechado? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Musa, Mota e na nossa querida audiência. Caniato, numa democracia avançada, na qual a justiça deveria olhar apenas para a lei, imagine só, chega um laudo na justiça desse país avançado, não tem o nome da pessoa, tem apenas assim, um ex-presidente idoso com esta extensa lista de comorbidade. Tem que cumprir pena. Deveria ser domiciliar ou na prisão. É evidente que a análise seria para a prisão domiciliar. Agora, no Brasil, não existe esta imparcialidade. O personagem do caso importa mais do que o laudo médico e qualquer laudo técnico. Portanto, o que Bolsonaro está fazendo na papudinha é cumprindo aquilo que a justiça acha que é uma forma de humilhar um personagem
que ocupou a presidência da República e que foi acusado de golpe de Estado. Se o juiz entender que acabou o período de humilhação que já foi cumprido, ele vai para a prisão domiciliar. Se o juiz achar que é preciso mantê-lo na cadeia com mais uma forma de humilhar e talvez fazer essa transferência mais à frente, perto da eleição, pode ser uma decisão. Mas ela é sempre uma decisão política e não uma decisão legal. E não uma decisão baseada na lei, como ocorreram com outros presidentes da República julgados em situação de comorbidade, em situação também de problemas de saúde e que foram transferidos para a prisão domiciliar. Então, o ponto é, será que chegou a hora do Supremo entender que a parte da humilhação já foi cumprida ou se ainda é preciso esticar um pouco mais a corda? Ou seja, não tem nada a ver com a lei e com o tecnicismo dos médicos. Tem a ver com uma postura pessoal de juízes que podem achar que já esgotou o tempo da humilhação ou precisa mais um pouco. Pois é, e várias manifestações, viu? Tenho acompanhado parlamentares, o próprio filho do ex-presidente. Há muitas críticas em relação ao laudo que foi produzido, o posicionamento, o entendimento de que Jair Bolsonaro poderia continuar em regime fechado. Sóstenes Cavalcante fala em 2 pesos e 2 medidas, porque traz, inclusive, viu, Bruno Musa, faz a comparação com a situação que envolve o ex-presidente Fernando Collor. É sempre importante destacar a condenação feita pela mesma corte, foi detido em regime fechado, dias depois, salvo engano, 2 dias depois, defesa do ex-presidente Fernando Collor apresenta um atestado apontando doenças, problemas de saúde, enfim, e há o entendimento dos integrantes da Suprema Corte que a prisão domiciliar deveria ser concedida. Falar em 2 pesos e 2 medidas, o Dávila menciona humilhação, há quem fala em, sei lá, um processo muito parecido com vingança ou exposição do ex-presidente. Há muitas classificações que poderíamos colocar aqui, né? Muitas. Desde o começo desse processo, na verdade, as controvérsias elas são muito claras, inclusive no meio jurídico. Não estou nem falando eu como economista, falando o meio jurídico mesmo, debatendo todas as controvérsias, todas as inconsistências de todo esse processo, os conflitos de interesses entre todo o corpo jurídico envolvido, o juiz, o judiciário, enfim, tudo aquilo que levantou dúvidas ao longo dos últimos meses, que foi um amplo debate aqui até chegar na já antecipada condenação, que não era surpresa para ninguém. O que não deve existir num processo? Como é que você começa um processo sabendo do destino dele se não é uma obviedade? Se há vários fatores ainda que não tinham vindo à tona, provas de advogados, ou melhor, advogados que queriam ter acesso aos autos e testemunharam que não conseguiam esse acesso. Como eu vou defender alguém se eu não tenho acesso a isso? Então isso ampara muito do que eu falei no primeiro comentário, das coisas funcionam no Brasil por pressão. Quando a pressão chega, a coisa acontece. E é um complemento do que tanto Mota como Dávila colocaram. A técnica simplesmente vai embora, não vale de nada. Um fato em si, ele muda a depender da pessoa que executou. Isso significa que, qual é a lei? Se eu tomo uma ação e o resultado é diferente, a punição é diferente para você ou para mim, e é o mesmo ato, alguma coisa está errado. O ato lá está tipificado na lei. Agora, se a compreensão é tão díspare, tão diferente, realmente mostra que a técnica ficou de lado, o que, convenhamos, está muito claro no Brasil e não é de hoje, já nos últimos bons anos. Decisões controversas, questionamentos que são feitos e uma ampla discussão a respeito, inclusive, das liberdades de nos posicionarmos e falarmos a respeito de tudo isso. Então, me parece que a técnica foi jogada de lado e a única forma de mudar é, como eu falei, é uma ampla, constante e persistente pressão da própria sociedade. Agora, Mota, em meio a essas discussões que envolvem, sei lá, a criação de um código de conduta, apontamentos sobre atividades que não seriam corretas ou distorções na aplicação de lei, enfim, ao longo dos últimos meses, talvez, dos últimos anos, uma série de críticas, apontamentos, sugestões. Teve, inclusive, uma entrevista concedida pelo presidente que ele retoma a discussão sobre mandato para
integrantes da Suprema Corte, enfim, muitas coisas sendo discutidas. Você acha que diante disso poderia ser um gesto ou essa situação acabaria pressionando a Corte ou os integrantes da Corte a surpreenderem? Não, eu não acredito que isso possa acontecer, Canhato. Eu acho que é possível que a situação mude, mas eu não acredito que ela vá mudar por pressões populares. Jair Bolsonaro quase foi eleito presidente da República uma segunda vez. Ele foi eleito a primeira vez. Ele tem muitas dezenas de milhões de eleitores no país. Jair Bolsonaro foi responsável por algumas das maiores manifestações populares da história desse país. Eu acompanho essas manifestações desde o famoso comício pelas diretas já aqui na Candelária, no Rio de Janeiro, na década de 80. Eu nunca vi manifestações tão grandes quanto as que Jair Bolsonaro convocou. Eu nunca vi tanta gente em Copacabana. Eu estive uma vez em Copacabana durante uma dessas manifestações e não tinha lugar para uma pessoa ficar em pé em Copacabana inteira, Canhato, nem na areia da praia. Era uma coisa extraordinária. E ainda assim aconteceu tudo o que aconteceu. Os pontos que chamam a atenção em todos esses processos e iniciativas, eles formam uma lista longa demais. Então eu só vou escolher um aqui, aleatoriamente. Jair Bolsonaro foi colocado em prisão preventiva no ano passado. E algumas das razões alegadas. Bom, o filho dele tinha convocado uma vigília de oração. Flávio Bolsonaro tinha convocado uma vigília de oração. Essa foi uma das razões. Mas espera aí, você não pode punir uma pessoa por uma ação tomada por outra. Isso é preceito básico do direito. Outra razão alegada era que a residência onde Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar era próxima demais de embaixadas. Meu Deus do céu. Então, quando a gente tem fatores como esse sendo considerados num processo dessa gravidade, a gente fica meio sem sentido a gente ficar discutindo outros detalhes. Porque tem aquela história do fruto da árvore envenenada, né? Me dizem que é uma teoria do direito. Se as raízes da árvore estão envenenadas, todos os frutos que nascem daquela árvore são envenenados. Então, no entender de muita gente, o que nós estamos vendo é uma série de processos políticos, é uma tentativa não só de se retirar da vida política uma figura relevante e importante, mas uma tentativa de se demonizar toda uma ideia política, que é bastante materializada com bastante clareza quando a gente vê pessoas, inclusive pessoas do ambiente jurídico, usando termos como bolsonaristas ou extrema-direita, né? A turma que olha para o Brasil e ela só consegue ver duas coisas: a esquerda fofinha que luta pela justiça social e a extrema-direita que quer dar golpe de Estado. Isso é uma visão reducionista, é uma visão infantil e não vai criar nenhum sistema político sustentável nesse país. Só para a gente fechar essa discussão, Dávila, queria que a gente também discorresse um pouquinho sobre a relação dessa situação, que é super delicada, com o processo eleitoral. Se essa tese de revanchismo e de humilhação se confirmar, isso não deve jogar gasolina ou pelo menos turbinar, anabolizar os discursos eleitorais e até inflamar a base de apoiadores de Jair Bolsonaro. De alguma maneira, candidatos não podem se beneficiar dessa situação, porque muito possivelmente os candidatos vão se utilizar disso. Votando em mim, você vai estar votando em Jair Bolsonaro. A gente tem que seguir nessa caminhada, algo assim?
Caniato, isso não é prudente. A ideia da pluralidade, número de candidatos maior do que um, é justamente mostrar alternativas para o eleitor poder fazer a sua escolha. É óbvio que esta é uma posição que Flávio Bolsonaro adotará na sua campanha. Afinal de contas, é filho de Jair Bolsonaro e vai defender o legado, vai defender as injustiças. Faz todo sentido. Agora, se demais candidatos entrarem nessa barca, aí é uma situação muito complicada. O que você está dizendo é que tem 3 versões do mesmo produto. E isso é muito ruim. O que a intenção da eleição, como nós já falamos aqui várias vezes, que é o modelo chileno, é justamente para dar alternativa ao eleitor de direita. Eu prefiro votar no candidato A, porque gostei das propostas dele, ou no candidato B, porque eu gostei do posicionamento dele, ou eu quero votar no candidato C, porque é aquele que vai manter o legado de Jair Bolsonaro vivo. Essa é a escolha que o eleitor tem de ter. Então, não podemos pasteurizar esse episódio. Se fizer isso, a história da pluralidade de candidatura não cumprirá o seu papel, que é oferecer alternativas ao eleitor. Por isso, é bom que cada um corra na sua raia e deixe o eleitor decidir. Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência colocando em paralelo o que o Partido dos Trabalhadores tentou fazer em 2018. Colocando Haddad como sendo a figura que representaria Lula ou o lulismo. Não deu certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações.